Saudações! Meu nome é Luana Marques, sou estudante do terceiro ano do técnico em agropecuária e agora irei apresentar o meu trabalho da disciplina de Biologia, juntamente com minhas colegas Laila Varga e Lara Hewitt. Nesse trabalho, então, falaremos sobre os problemas ambientais, mais especificamente sobre as mudanças climáticas. Vou iniciar falando, então, sobre o que são as mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas, elas referem-se à mudança a longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos do mundo. Essas mudanças, elas podem ser naturais, como por meio de variação no ciclo solar, ou também elas podem ser resultantes da ação do homem, como por meio da queima de combustíveis fósseis, sendo eles o carvão, o petróleo e o gás natural. Então, para explicar um pouco como que funciona esse processo, a queima de combustíveis fósseis, ela gera emissões de gases de efeito estufa, que agem como um cobertor ao redor da Terra, prendendo o calor do Sol e então aumentando as temperaturas. Nós temos também alguns exemplos de emissões de gases de efeito estufa que podem causar mudanças climáticas. Esses exemplos incluem o dióxido de carbono e o metano. Isso vem do uso da gasolina para dirigir um carro ou também de um carvão para aquecer um prédio, por exemplo. Também o desmatamento de terras e florestas pode liberar o dióxido de carbono e aterros para lixo são uma das principais fontes para a emissão do metano. Então, diante de toda a situação apresentada, nós precisamos de algumas alternativas para possíveis soluções do problema. Uma das alternativas é a redução do uso de combustíveis fósseis. Essa talvez seja uma das mais complicadas para se fazer, já que praticamente comemos, vestimos, trabalhamos ou dormimos com produtos originários de fonte fóssil. A redução da queima de carvão, do uso do petróleo e do gás natural é extremamente difícil, e não há uma solução perfeita para a redução dessa dependência. Mas tudo que estiver ao nosso alcance já conta como um auxílio, como, por exemplo, utilização de plásticos de origem vegetal, o biodiesel e a energia eólica. Outra solução que também é um pouco mais difícil é a atualização da infraestrutura. Os edifícios em todo o mundo eles contribuem com cerca de 1/3 de todas as emissões do gás de efeito estufa, 43% apenas nos Estados Unidos. E as redes elétricas estão no limite da capacidade ou sobrecarregadas, e com a demanda ainda crescente. E também as estradas ruins elas podem reduzir a economia de combustível mesmo para os veículos mais eficientes. O investimento em uma nova infraestrutura ou a atualização radical das estradas e linhas de transmissão existentes ajudaria a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover o crescimento econômico nos países em desenvolvimento. Também é claro que é necessário muito cimento que é uma grande fonte de emissão de gases de efeito estufa para a construção de novos prédios e estradas. Também a mineração de cobre e outros elementos necessários para as redes elétricas e de transmissão também causa uma poluição que provoca o aquecimento global. Mas prédios eficientes em energia e melhores processos para a produção de cimento, como o uso de combustíveis alternativos para aquecer os fornos, poderiam reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos países desenvolvidos e preveni-las nos países em desenvolvimento. Como terceira alternativa, trouxemos a preservação dos ecossistemas. As mudanças climáticas causam a redistribuição geográfica de espécies vegetais e animais globalmente. Essas mudanças distributivas estão levando a novos ecossistemas e comunidades ecológicas, mudanças que afetam também a sociedade humana. Para auxiliar na diminuição dos efeitos das mudanças climáticas, é necessário que se aumente os sistemas naturais que filtram o carbono, e ainda as mudanças no meio de produção agrícola, adotando medidas mais sustentáveis que não afetam tanto o meio ambiente. O controle da derrubada de árvores também é algo extremamente importante. Todo ano, 13 milhões de hectares de florestas são derrubados. Só a madeira extraída dos trópicos contribui com 1,5 bilhão de toneladas métricas de carbono na atmosfera. Isso representa 20% das emissões de gases de efeito estufa de origem humana, uma fonte que poderia ser evitada de forma relativamente fácil.
Melhores práticas agrícolas, juntamente com a reciclagem de papel e a gestão de florestas, equilibrando a quantidade de madeira extraída com a quantidade de novas árvores plantadas, poderiam eliminar rapidamente a porção significativa das emissões. E ainda, ao comprar produtos de madeira, como móveis ou piso, preferir os que são usados ou com madeira certificada de origem sustentável. A Amazônia e outras florestas não são apenas os pulmões da Terra, mas também podem ser a melhor esperança da humanidade a curto prazo para frear a mudança climática. O reflorestamento também pode ser uma alternativa. Cerca de 75% das emissões de CO2 vêm do desmatamento e das queimadas, que liberam o carbono acumulado na biomassa das árvores. Alguns estudos afirmam que o reflorestamento de áreas pode intensificar as chuvas e reduzir os efeitos das mudanças climáticas. A redução no desperdício de alimentos é uma boa opção. Pode ser realizada utilizando as sobras, planejando bem as compras e ainda no cuidado com elas. A redução do desperdício atenuaria as emissões de gases de efeito estufa e ainda contribuiria para a segurança alimentar. Outra alternativa é a redução do consumo, que resultaria em uma menor queima de combustíveis fósseis para extrair, produzir e transportar produtos ao redor do mundo. Isso pode ser feito deixando de comprar coisas desnecessárias para as nossas vidas, ou ainda a utilização de materiais reutilizáveis, como sacolas de pano para as compras, por exemplo. Outra solução muito simples e que todos podemos fazer é desligar as luzes ou tirar equipamentos desnecessários da tomada. A compra de aparelhos eficientes em energia também pode economizar tanto dinheiro quanto energia, e assim prevenir mais emissões de gases de efeito estufa. Além disso, trocar as velhas lâmpadas incandescentes por substitutos mais eficientes, como as fluorescentes compactas, também é uma boa alternativa. Além disso, o uso de painéis solares vem crescendo a cada dia, por ser uma energia limpa e de baixo impacto ao ambiente. Ela pode ajudar a reduzir as mudanças climáticas. Por último, ainda destacamos que é necessário um investimento em todos os quesitos desse campo. Tanto o governo como empresas públicas e privadas devem investir e auxiliar no combate às mudanças climáticas. E ainda nós mesmos podemos fazer pequenas ações no nosso dia a dia para assim tentar melhorar o mundo em que vivemos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre algumas ações e projetos que são realizados no mundo todo na intenção de diminuir o avanço das mudanças climáticas. Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que também é conhecida como a Cúpula da Terra, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992, chamada de Rio 92, 179 países, representantes de 179 países consolidaram uma agenda global para minimizar os problemas ambientais mundiais. A partir daí, então, crescia a ideia de desenvolvimento sustentável, buscando um modelo de crescimento econômico e social aliado a uma preservação ambiental e ao equilíbrio climático em todo o planeta. Nesse cenário, então, foi elaborada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que tem como objetivo estabilizar as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça a interferência humana perigosa no sistema climático. Esse nível deve ser alcançado em um prazo suficiente que permita que os ecossistemas consigam se adaptar naturalmente às mudanças do clima, assegurando então a produção de alimentos não ameaçada e permitindo ainda o desenvolvimento econômico de prosseguir de maneira sustentável. Para garantir o cumprimento desses compromissos e os recursos financeiros para custear as despesas, foram então definidas as conferências das partes, que são as COPs, que são as maiores e mais importantes conferências sobre o clima do planeta. Várias extensões ou adições ao Tratado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima foram negociadas durante essas COPs para estabelecer limites legalmente vinculativos sobre as emissões de gases para cada país. Entre essas extensões, estão o Protocolo de Quioto, de 1997, que definiu qual o limite de emissão de gases que os países desenvolvidos deveriam alcançar até 2012, e o Acordo de Paris, que foi adotado em 2015.
O Acordo de Paris estabelece metas a longo prazo para orientar todas as nações. Um dos primeiros pontos é reduzir substancialmente as emissões globais de gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura global desse século a 2 graus Celsius, e enquanto ainda busca esforços para limitar o aumento a 1,5 graus. Outro ponto é revisar os compromissos dos países a cada 5 anos e fornecer financiamento aos países em desenvolvimento para mitigar as mudanças climáticas e fortalecer as habilidades de se adequar aos impactos climáticos. Então, como falei antes, a cada 5 anos espera-se que cada um dos países apresente um plano nacional de ação climática atualizado, que é conhecido como Contribuição Nacionalmente Determinada, onde eles devem comunicar as ações que tomarão para reduzir as emissões dos gases de estufa. Esse acordo vai fornecer um caminho para as nações desenvolvidas ajudarem as nações em desenvolvimento em seus esforços de adaptação climática, ao mesmo tempo em que eles criam um quadro para o monitoramento transparente de um relatório de metas climáticas dos países. O Acordo de Paris ainda oferece um quadro duradouro que norteia o esforço global para as próximas décadas e marca o início de uma mudança de um mundo de emissões líquidas zero. Então seria isso, muito obrigada pela atenção.